Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que 56% dos jovens brasileiros preferem os cigarros com sabor ao tradicional. A opção é feita com base no mito de que são menos prejudiciais à saúde. Mas o que muitos não sabem é que eles causam os mesmos problemas que o tradicional, como doenças cardíacas, pulmonares e até câncer. É um tipo de sabor que pode matar. A adição de aroma e sabor em cigarros veio parar aqui, no Supremo Tribunal Federal, com julgamento sobre a constitucionalidade de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proibiu esse tipo de aditivos. Na ação direta de inconstitucionalidade 4874, a Confederação Nacional da Indústria questiona a competência da Anvisa para editar a norma. A ADI pede interpretação conforme a Constituição do inciso 15, artigo 7º da Lei 9.782 de 1999, que trata do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O dispositivo afirma que a Anvisa pode proibir a fabricação e comercialização de produtos em caso de risco iminente à saúde. A CNI sustenta que a agência, na resolução em questão, utilizou dessa atribuição regulamentar para atuar em caráter genérico e abstrato. A interpretação requisitada é de que essa atuação deve ser direcionada a sujeitos determinados em situações concretas e em caso de risco à saúde excepcional e urgente. Acompanhe a leitura do relatório pela ministra Rosa Weber, relatora da ação. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta em face do artigo 7º, incisos 3 e 15, parte final da Lei 9782 de 1999 e da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 14 de 2012, por suposta ofensa aos artigos 1º, caput e inciso 4, artigo 2º e 5º, incisos 2, 29, 32 e 54, artigo 37, caput, e ainda artigo 84, inciso 4 e artigo 170, parágrafo único, todos da Constituição da República. Pela autora, a CNI, falou o advogado Alexandre Vitorino Silva. Ele começou sua sustentação falando da importância da separação de poderes e ainda citou que a Anvisa tenta substituir o Congresso Nacional em sua função legislativa. A ação hoje proposta, ao contrário do que se anda noticiando, não discute saúde pública. O mérito desta ação direta de inconstitucionalidade refere-se ao princípio da separação de poderes. O que está em questão aqui, excelências, é se a interpretação de um dispositivo legal pode levar uma agência reguladora a substituir o Congresso Nacional em sua função legislativa. Este é um brevíssimo resumo do feito. E, digo mais, esta discussão, que ganhou notoriedade porque trata da indústria fumageira e do cigarro, poderia acontecer envolvendo produtos como cerveja, chocolate, biscoitos e carne. Esta competência, excelências, é uma competência legislativa e que já foi exercitada por diversas vezes pelo Congresso Nacional. Este tribunal já julgou pretensões de banimento envolvendo o amianto. Nós temos ainda exemplos de banimento do DDT, das minas terrestres. Existem projetos de lei no Congresso Nacional que tratam do banimento de andadores infantis. Agora, essa discussão sobre o eventual banimento do cigarro é uma discussão de índole moral extremamente divisiva. E como todas essas discussões de índole moral extremamente divisivas, o seu foro próprio é o do Parlamento brasileiro. Em nome do presidente da República, a então advogada-geral da União, Grace Mendonça, falou dos males causados pelo uso do tabaco e sustentou que a Anvisa atuou dentro de seu espaço de regulamentação atribuído pelo legislador. Não se discute na presente ação direta de inconstitucionalidade, logo de início,
a proibição acerca da venda, comercialização, fabricação de cigarros. Não é essa a discussão. A discussão, ela fica estritamente mantida no que se refere precisamente à inserção de certos aditivos, não todos, apenas alguns aditivos, na fabricação dos cigarros, só para já deixar pontuado. Mas, de acordo, senhora presidente, com o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2015, o Brasil registrou algo em torno de 256 mil mortes decorrentes de causas relacionadas ao uso do tabaco. No mundo, 6 milhões de pessoas morrem ao ano também em decorrência do uso do tabaco. O uso do tabaco, ele mata mais que a AIDS, mais que o uso da cocaína, mais que o uso da heroína. Diante desse quadro, em que se tem, na verdade, estudos científicos que revelam a lesão que o uso e o potencial desses aditivos para facilitar a iniciação do uso do cigarro, a Anvisa detém ou não detém competência legal para dispor sobre o tema ou regulamentar o tema? Esse, de fato, é o ponto central. O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco e a Associação Brasileira da Indústria do Fumo se pronunciaram em favor à tese da CNI. Efetivamente, não se está aqui a discutir o banimento do cigarro. O que se está aqui é a discutir competência regulamentar da Anvisa e sua capacidade normativa com base no inciso 15 do artigo 7º da Lei de Criação. E os aditivos, esse que se pretende banir pela Resolução 14 da Anvisa, esses aditivos são exatamente eles que distinguem um cigarro do outro. Como já foi aqui amplamente exposto, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto um pedido específico de atribuição de interpretação conforme a Constituição ao inciso 15 do artigo 7º da Lei 9782 de 1999, que instituiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que trata sobre um aspecto específico das competências daquele ente regulador. O dispositivo é vazado nos seguintes termos: compete à agência proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. Contra a procedência da ADI, falaram a Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo e a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos. Essa regulação que aqui se coloca, por intermédio da RDC 14, não é uma invenção do Estado brasileiro, ela vem diante de uma preocupação que foi já desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, ou identificada pela Organização Mundial da Saúde na década de 70, que levou à criação do Tratado Internacional. E até mesmo países que não se vinculam ao Tratado Internacional, como é o caso dos Estados Unidos da América, têm internamente regulação relativa aos aditivos do tabaco. Bom, também é importante dizer que o artigo 6º, 7º e 7º da RDC 14 não trazem um banimento total dos aditivos, como aqui brilhantemente foi trazido pela ministra advogada-geral da União. Peço licença para saudar esse colegiado na pessoa da eminente relatora, já deixando nossa preocupação quando estivemos com a ministra relatora, que nos repetiu que esse tema não tratava de saúde. Esse tema só pode não tratar de saúde, e essa é uma repetição que foi feita muito aqui da tribuna pela parte autora, se fosse recurso extraordinário desafetando a repercussão geral. Mas como é uma ADIM, esse tema sempre vai ser de saúde, porque a lei escolhida é a lei da nossa agência de vigilância sanitária brasileira. Nós vamos a um breve intervalo e, na volta, você confere o voto dos ministros.
Estamos de volta com o julgamento sobre a constitucionalidade de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proibiu a adição de aroma e sabor em cigarros. O julgamento teve continuidade em fevereiro de 2018 com o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Ela falou da nocividade do cigarro e do papel da Anvisa. Seu voto foi baseado no entendimento da possibilidade da Anvisa tomar medidas repressivas concretas para suspender ou evitar risco iminente à saúde. É fato que não existem níveis seguros para o consumo dos produtos fumígenos derivados do tabaco. O uso normal, regular e esperado, já assim na lei, é em si mesmo nocivo à saúde. Cabe, pois, nesse contexto, à agência o papel de expressar os contornos técnicos da configuração normativa pertinente ao controle do tabaco, sendo certo que não traduz a Resolução 14, RDC, de 2012, efetiva alteração do regime jurídico, e sim, na minha visão, a especificação de aspectos técnicos relacionados à composição dos produtos derivados do tabaco. Na minha visão, repito, a RDC número 14 de 2012 não foi editada para preencher espaço de suposta anomia com usurpação legislativa. Pelo contrário, entendo que a atuação da Anvisa se legitima, no caso, forte em expressa atribuição. Ao editar a resolução da diretoria colegiada número 14, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina, monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, a Anvisa atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas. O ministro Alexandre de Moraes divergiu parcialmente da relatora, a ministra Rosa Weber, para considerar inconstitucionais os artigos da resolução da Anvisa que proíbem os aditivos de sabor em cigarros. Eu, já com a devida vênia à ministra Rosa Weber, eu vou divergir da conclusão de Sua Excelência. Vou divergir porque entendo, e explicarei rapidamente por quê, entendo que houve extrapolamento por parte da Anvisa. E volto a dizer, independentemente, até porque isso é fato notório da própria legislação, do cigarro com aditivo ou sem aditivo, o cigarro ser um risco à saúde. Até porque a lei, assim, disciplina, a lei, as duas leis citadas pela ministra Rosa, que eu vou rapidamente recitar, e uma resolução. Mas o tratamento dado pela legislação coloca, e aqui já um primeiro ponto, e nesse ponto eu também afasto, nesse ponto eu concordo com a ministra Rosa, afasto a inconstitucionalidade, na verdade eu vou divergir parcialmente, afasto a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme solicitada do artigo 7º, inciso 14, da Lei 9782/99. Porque esse inciso, ele dá, e aí foi uma delegação do legislador, dá atribuições à Anvisa para atuar no caso de risco iminente à saúde, que não se enquadra aqui. O ministro Edson Fachin votou com a relatora pela improcedência da ação, ressaltando que a Anvisa também leva em consideração os padrões internacionais. Os paradigmas invocados pela agência reguladora, no caso, são consentâneos também com normas internacionais que foram internalizadas pelo Brasil e, em meu modo de ver, podem ser chamadas à colação para o exame da interpretação conforme que restou proposta pela Confederação Nacional de Indústria. Por essas razões, portanto, também voto nos termos da proposição da ministra Rosa Weber pela improcedência da ADI. Para o ministro Luiz Fux, o conteúdo da resolução é desproporcional. Ele votou segundo a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu verifiquei como antecedente da Raciolegis foi que a Anvisa, ela pretendeu não impedir ou prevenir riscos à saúde. Mas o que se observa é que ela
pretendeu não tornar mais agradáveis e atraentes os cigarros para os consumidores. Com a devida vênia da ministra Rosa Weber, eu estou entendendo que a atuação normativa da Anvisa ela cinge-se ao controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços para fins de proteção à saúde, desde que concomitantemente respeite o campo próprio e indelegável das escolhas políticas do legislador. O então vice-presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, assinalou que a atuação do Estado, por meio de programas de combate ao uso do cigarro, foi responsável pela queda do consumo do produto pela população brasileira nos últimos anos. Ele reforçou o poder regulamentar da agência, mas entendeu que na resolução contestada, a Anvisa o extrapolou. A divergência que se abre é quanto ao extrapolamento ou não, e neste ponto acompanhado agora pelo ministro Luiz Fux, o voto aberto da divergência do ministro Alexandre de Moraes, quanto à abrangência e o excesso ou não deste poder regulamentar. Muito mais do que proibir é a publicidade relativa aos danos e ao esclarecimento às pessoas, aos cidadãos, é que levam à consciência que esta é aquela substância, por mais lícita que ela possa ser, ela pode causar um dano à sua saúde. Eu penso que o Estado tem que andar nesta via. As proibições que estão colocadas, eu penso que são proibições que foram exemplares. Os programas de combate ao uso de cigarro e ao consumo de cigarro demonstraram que, se há 20, 30 anos, metade da população brasileira consumia cigarros, isso caiu para muito menos, e esse sucesso todo foi em relação a esta atuação do Estado. Agora, no que diz respeito a estabelecer, e não é só questão de menta, disso ou daquilo, é a própria distinção do sabor das marcas. Então você tira, completa, é como se mutatis mutandis fôssemos falar do álcool, então só vai poder o álcool vendido em farmácia, porque o uísque não vai poder, a cachaça não vai poder, porque ela tem o sabor A, B ou C que torna ela atrativa. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento da relatora, entendendo que a agência agiu dentro do Poder Geral de Polícia da Administração Pública em matéria sanitária, para prevenir o problema de saúde pública, que é o tabagismo. É, inegavelmente, um problema de saúde pública. O que a Anvisa quis, através dessa resolução, foi impedir o avanço, a expansão do consumo do tabaco, do cigarro, até porque existem vários estudos, e eu aqui também trago à colação um estudo que é relativamente recente, mas data do momento em que elaborei meu voto, que foi divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um estudo chamado Tabagismo no Brasil, Morte, Doença e Política de Preços e Esforços. E lá, nesse estudo, se tem alguns dados extremamente interessantes, como esse, por exemplo, que o Brasil tem um prejuízo anual de 56,9 bilhões com tabagismo. Então, o que me parece, e a ministra Rosa Weber, de forma, a meu ver, muito proficiente, com devido respeito pelos argumentos em contrário, demonstra exatamente isto, que a Anvisa agiu dentro do poder geral de polícia da administração em matéria sanitária, exatamente para obviar esses malefícios, porque o tabagismo é um problema de saúde pública. E na medida em que se admite os aditivos, o que está se fazendo é incentivando cada vez mais um consumo dos cigarros, especialmente por parte dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Vamos a um rápido intervalo, mas já estaremos de volta com a conclusão do julgamento. Não saia daí. O grande julgamento está de volta. Acompanhe agora os últimos votos.
Seguindo a divergência, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a edição da resolução violou o princípio da reserva legal, com consequências em termos de representatividade. Se um órgão desse jaez pode simplesmente decidir que determinada atividade fica autorizada ou proibida, nós estamos suprimindo, ainda que houvesse delegação, nós estamos suprimindo o poder do Congresso de legislar sobre isso. E estamos transferindo a um órgão burocrático. Este é um problema seríssimo do ponto de vista constitucional. E aqui é uma questão real. Simplesmente aquela fábrica se fechou porque a Anvisa decidiu. E era no interesse do público, afinal, proibiu-se agora a salsicha com dado produto ou, sei lá, alguma outra coisa. Bom, será que é esse o sistema que herdamos e que queremos preservar? Um modelo dessa feição autárquica? Não me parece que seja assim. E essa é a questão que se coloca a partir do voto do ministro Alexandre. Porque, realmente, ao fim e ao cabo, isto vai envolver uma supressão do poder do Congresso Nacional. Já o ministro Marco Aurélio observou que a atuação das agências tem caráter fiscalizador e citou o artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal. Colho, presidente, de memorial apresentado por terceiro, o Sinditabaco do Rio Grande do Sul, que a resolução chega ao ponto de proibir 99% dos ingredientes, com sabor não importa. A proibição é praticamente linear. Dos ingredientes utilizados por todas as marcas de cigarro e utilizados há muito tempo. O princípio da legalidade é lastro de um Estado democrático de direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para o ministro Celso de Mello, as agências regulatórias dispõem de poder normativo para viabilizar políticas públicas em áreas tão sensíveis quanto a discutida. Discuto a questão à luz dos diversos postulados constitucionais que aqui foram destacados, notadamente pela eminente ministra Weber, e também trato do exame desse poder normativo a partir do cotejo com o postulado da reserva de lei em tema de regulação setorial. Destaco a importância da intervenção regulatória do Estado no domínio econômico, destacando que essa intervenção não se limita simplesmente a reduzir, a limitar, restringir ou a controlar o mercado, mas legitima a possibilidade de intervenção regulatória do poder público, do Estado, com o objetivo de propiciar a efetivação, a realização de determinados valores de natureza política ou social. É por isso que se tem reconhecido que as agências reguladoras dispõem de um espaço de liberdade decisória, de um espaço de discricionariedade técnica que legitima a edição e a formulação de determinados atos de conteúdo normativo destinados a viabilizar as políticas públicas que sejam formuladas para reger determinado setor. A mim me parece que, no caso, a Anvisa exerceu de maneira legítima o seu poder normativo sem haver excedido os limites institucionais que conformam essa atividade. A mim me parece que o eminente professor
Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ao discutir essa questão, exatamente à luz do princípio da eficiência que foi introduzido no texto de nossa lei fundamental pela emenda constitucional 19, ele destaca um aspecto que me parece extremamente relevante. Diz aquele eminente professor: a solução consiste em interpretar o poder regulamentar como uma forma de delegação inominada, com a função de estabelecer normas de implementação ou normas de complementação das leis quadro, das lois cadre, que contenham princípios e diretrizes gerais. E observa, não se trata aqui propriamente de uma delegação legislativa, posto que de delegação legislativa não se trata, na medida em que esse ato não implica abdicação por parte do legislador de sua competência institucional. A presidente do STF à época acompanhou a ministra relatora. Ela disse não ver nenhum tipo de exorbitância na medida, que visa ao cumprimento de finalidades postas tanto na Constituição quanto na lei, inclusive nos acordos internacionais firmados pelo Brasil. Entretanto, a minha análise converge exatamente na linha do que foi posto pela ministra Rosa Weber, relatora, e dos que o acompanharam, no sentido de que tanto os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade atendem perfeitamente ao que foi estabelecido como sendo este poder regulamentar e este poder normativo. Não vejo nenhum tipo de exorbitância, mas principalmente porque me parece que, como agora também enfatizado pelo ministro Celso de Mello, tem-se aqui o cumprimento de finalidades que são postas, tanto na Constituição, quanto na lei, quanto nas políticas públicas adotadas. O que se mostra de forma mais patente, não apenas pela legislação interna, mas até pelos acordos firmados pelo Estado brasileiro. Como disse, fazendo a juntada do meu voto, entendo que não há inconstitucionalidade a ser declarada neste caso, e com todas as vênias daqueles que votaram no sentido contrário, acompanho a ministra relatora no sentido de julgar improcedentes os pedidos. A votação acabou empatada, com 5 votos contrários e 5 favoráveis à declaração de inconstitucionalidade da resolução da Anvisa. O ministro Roberto Barroso declarou suspeição para o julgamento. Com isso, não foi alcançado o quórum mínimo de 6 votos para se declarar a invalidade da norma. E a ação foi julgada improcedente, mas sem eficácia vinculante e efeitos erga omnes para todos. Também foi cassada a liminar concedida em setembro de 2013 pela relatora da ADI, ministra Rosa Weber, suspendendo a aplicação parcial da resolução. O Grandes Julgamentos fica por aqui. Assista ao nosso programa também pela internet, tvjustiça.jus.br. O nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até a próxima!